Por décadas, graduados brilhantes e ambiciosos puderam escolher entre 3 caminhos de carreira. Finanças, consultoria e outros mostraram ser o caminho mais rápido para uma vida mediana e salário abaixo da média. Entre esses 3, finanças era o gorila dominante indiscutível, a plataforma suprema para acumular fortunas e poder no nosso mundo. A vocação mais elevada da humanidade e o único lugar onde investidores quase divinos podiam executar diretamente a vontade de Deus através de suas negociações. Onde posso investir para agradar ao nosso Deus? Mas nos últimos anos, uma nova geração de prateados apareceu no cenário e abalou a ordem mundial de carreiras existente. As chamadas grandes empresas de tecnologia não são apenas concorrentes dos outrora tão populares destinos como Goldman, Blackstone ou Citadel. As grandes empresas de tecnologia estão, lenta mas violentamente, iniciando o começo do fim das carreiras em finanças. No começo não havia nada. Deus disse que haja finanças. E houve finanças. E com isso, inovações incríveis como a crise de crédito de 1772 ou a Grande Depressão iniciada em 1929. Não preciso dizer que as coisas estão ruins, todo mundo já sabe. É uma depressão. Mas crises e dificuldades podem criar criaturas fortes. E por isso não é surpresa que tenha sido necessária outra crise, a bolha das .com por volta de 2000, para que nosso antagonista aparecesse em cena, a Big Tech. Principalmente referindo-se às empresas conhecidas como FAANG, Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, mas também empresas relativamente menores como Netflix, Spotify ou Uber. Quando eu digo FAANG, estou falando de Fangultad. Por muitos anos, carreiras em finanças e em grandes empresas de tecnologia quase não se cruzavam por serem muito distintas. Graduados ambiciosos trabalhavam duro em ambas as profissões, muitas vezes 70 horas por semana ou mais. Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando e eu estou trabalhando, certo? Eu não vou me aposentar até que ele me chame de volta. Mas nos últimos anos, as duas indústrias convergiram a tal ponto que agora temos inúmeros exemplos de pessoas influentes que estiveram em ambos os campos, como Jeff Bezos, que trabalhou em um fundo de hedge antes de fundar a Amazon. Trabalhava em Wall Street, num tipo especializado de banco de investimentos, chamado fundo de hedge quantitativo. Ou Chamath Palihapitiya, que deixou o setor bancário com uma leve aversão ao setor financeiro. A maior coisa que percebi foi que os banqueiros são inteligentes o suficiente para serem gananciosos, mas não inteligentes o suficiente para serem úteis. Agora que as duas indústrias convergem, as Big Techs começam a encerrar carreiras no setor financeiro. Mesmo para Big Techs dominantes, não é fácil afetar o setor financeiro. Empregos em Wall Street oferecem ótimos salários. No meu vídeo, destaquei os empregos mais populares em 3 carreiras que garantem status de milionário cedo. Vamos analisar os 3 principais empregos no setor financeiro que os caras Sigma Chad almejam: fundos de hedge, private equity e banco de investimento. Em fundos de hedge, você pode levar para casa até $300 mil de salário, incluindo bônus. No banco de investimento, estamos falando de 100 mil mais um bônus de 50% a 100%, o que pode te render até 200 mil de salário. Enquanto iniciantes em private equity ganham pelo menos de 100 a 150 mil, o que pelo menos permite um estilo de vida de modelos e garrafas ajustado pela inflação de forma moderada. Claro, esses valores não te deixam rico o suficiente para não perder tempo, mas é um bom começo e tende a aumentar. Veteranos sêniores nas finanças podem ganhar 8 dígitos se forem bons, mesmo ainda sendo funcionários. Mas se existe um setor que pode igualar esses números, é o de grandes empresas de tecnologia. As Big Techs estão no topo dos salários de engenharia. Como engenheiro de software, você ganha entre 160 e 190 mil, incluindo opções de ações restritas, que são participações na empresa adquiridas ao longo de anos. Então, é uma combinação de poder causar impacto, sabe? Poder usar jeans e camiseta no trabalho e ter desafios que te interessam. E talvez opções de ações na sua empresa, certo? Ah, sim, exatamente. A maioria dos sites de salários não inclui RSUs, mesmo que isso possa ser um dos principais fatores de remuneração para engenheiros. Engenheiros que entraram em empresas antes do IPO com preços de ações baixos ganharam múltiplos daqueles 160 a 190 mil mencionados em cargos de nível inicial.
O salário nas duas profissões é parecido, mas isso não torna as grandes empresas de tecnologia melhores. Pode-se dizer que grandes empresas de tecnologia pagam mais por hora por trabalharem menos, mas isso não elimina o setor financeiro. Essa é a questão. O motivo pelo qual os formados vão para o setor financeiro são as oportunidades futuras que isso oferece. Todo chimpanzé deseja trabalhar para nomes como Blackstone ou Bridgewater em algum momento da carreira no setor financeiro. Geralmente, inicia-se a carreira em banco de investimento antes de migrar para private equity, fundos de hedge ou ingressar em uma grande empresa, visando ser CFO futuramente. O setor financeiro oferece boas oportunidades de saída, mas grandes empresas de tecnologia competem facilmente. Só o fato de ser comum mudar de grandes empresas de tecnologia para cargos no setor financeiro, enquanto é muito difícil e nada usual fazer o caminho inverso, do financeiro para grandes empresas de tecnologia, já deixa esse argumento muito claro. A maioria dos empregos de engenharia de software no setor financeiro, ou empregos técnicos no setor financeiro, não se importam se você não sabe nada sobre finanças porque eles acham que podem te ensinar. Eles sabem que podem te ensinar. Sabe, coisas de finanças são fáceis. Já as habilidades técnicas são difíceis de ensinar e exigem mais deles. Mas oportunidades de saída não são tudo. Muitos preferem trabalhar a vida toda em um setor ou até em uma só empresa. Por que grandes empresas de tecnologia representam ameaça às carreiras tradicionais em finanças? O setor financeiro está basicamente perdendo os melhores talentos para grandes empresas de tecnologia, o que traz grandes consequências. Vou explicar. Estudo global com dados da Rand e mais de 4.000 jovens das gerações Z e Millennial mostrou maior interesse em tecnologia, enquanto só 10% se interessam por finanças. Outro estudo aponta que até funcionários do setor financeiro buscam oportunidades em tecnologia. O estudo mostrou que 1/4 prefere trabalhar em tecnologia do que em finanças. O estudo aponta que esses funcionários buscam trabalho significativo, inovação e flexibilidade, vantagens das empresas de tecnologia, enquanto as financeiras ficam para trás. Há anos, em toda a internet e em fóruns que frequento, discute-se como trabalhar em grandes empresas de tecnologia pode parecer uma escolha de carreira mais inteligente do que finanças para algumas pessoas. A combinação de altos salários, trabalho interessante, status elevado e ótimas oportunidades futuras torna grandes empresas de tecnologia atraentes para profissionais de alto desempenho. Você preferiria que seus filhos fossem trabalhar e mexer no sistema financeiro, engenhar o sistema financeiro e criar mais problemas para nós, mais colapsos, mais bolhas como o que meu estimado amigo é famoso por fazer? Ou você preferiria vê-los salvando o mundo? É uma escolha binária. Isso significa que profissionais de alto desempenho começam a faltar no setor financeiro. É importante entender isso. Estamos falando sobre o top 1% em sua respectiva categoria. Na maioria dos casos, não importa para onde uma pessoa vai, mas existe esse 1% dos formandos que realmente vai ter um impacto significativo na empresa em que trabalha. Essas pessoas futuramente serão chefes de grupo em finanças ou engenharia nas grandes empresas de tecnologia. Em vendas bancárias, podem ajudar a criar novo algoritmo de negociação. Nas grandes empresas de tecnologia, podem criar algoritmos de segmentação que geram milhões para a empresa. Eu não faço ideia do que estou lendo. Estamos falando de recursos-chave aqui. O futuro das finanças depende fortemente de programadores e analistas quantitativos para gerar grandes retornos no século 21º. Mas a maioria deles prefere trabalhar para uma grande empresa de tecnologia ou abrir sua própria startup. Por isso, grandes empresas de tecnologia contribuem diretamente para a decadência da indústria financeira. Por fim, há uma mega tendência que não devemos esquecer: Web3 e criptomoedas. Embora seja conhecido que as finanças descentralizadas representam grande ameaça à velha indústria financeira, vamos também lembrar que as grandes empresas de tecnologia estão em uma posição única para tirar total proveito da adoção da Web3 ou serem fortemente impactadas por ela, o que torna o planejamento estratégico da nossa carreira no futuro ainda mais importante. Resumindo, você deveria se tornar um cara das finanças ou um novato da grande tecnologia? Bem, talvez nenhum dos dois, porque existe uma profissão que supera todas elas.